O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que o judiciário não tem nenhuma responsabilidade sobre a crise fiscal brasileira. Como justificativa, Barroso afirmou que os gastos feitos pelo terceiro poder não ultrapassam o orçamento estabelecido em 2017, corrigido pela inflação ao longo dos anos. Porém, o ministro ignora que o valor não acompanha necessariamente o crescimento do país. Além disso, um estudo do Tesouro Nacional aponta que o judiciário do Brasil é o mais caro do mundo. No ano passado, foram gastos 130 bilhões de reais com o judiciário, cerca de 1,3% do PIB, com um ajuste de 9% em relação a 2022 por conta da inflação. Atualmente, o gasto está em aproximadamente 1,6% do PIB. Isto significa que o país está caminhando na contramão dos países desenvolvidos, que gastam, em média, menos de 0,5%. Em outro momento, ao ser questionado sobre os supersalários de magistrados, o ministro também defendeu os benefícios da categoria, já que, na avaliação do ministro, a carreira precisa ser atrativa. Adalberto Piotto, muito boa noite. Começando essa quarta-feira, quero ouvi-lo aí sobre essa declaração do ministro Barroso, que já se adiantou, já saiu em defesa aí da classe e não quer que o pacote de corte de gastos, que prevê aí um corte nos supersalários, atinja e impacte a classe dos magistrados do Brasil. Piotto, boa noite. Boa noite, Paula, Cauti, Augusto, Silvia, todos que nos acompanham. Ninguém quer cortar. Agora, só chegou nesse ponto porque se deu demais. Qual é a média de ganho de um juiz para outros funcionários públicos, por exemplo? Aí você conta também os benefícios que eles têm. Justificar a atratividade não basta, porque a pessoa pode escolher fazer outra coisa. Mas eu não vou nem entrar neste mérito. O fato é que os salários são muito altos e eles são pagos pelo contribuinte, ou, de outra forma, pelo pagador de impostos. E o Brasil hoje tem um problema fiscal por duas razões. O funcionalismo custa muito caro e é ineficiente na média. E não estou dizendo que não haja funcionários públicos extremamente competentes e eficientes, mas boa parte desse funcionalismo não funciona, não atende ao que prevê, ao que requer, obviamente, a população, que é a financiadora do serviço público. Mas, mais que isso, tem outro ponto. O Supremo decidiu recentemente retirar do gasto, da conta de gastos, vários dos gastos do governo. Ou seja, na hora em que você tem um problema de caos fiscal no país, é porque o governo deixa de cortar o que ele tem que cortar, deixa de fazer o corte no tamanho que deveria fazer, porque o Supremo vai lá e retira do cálculo primário, como se diz na economia, um determinado gasto. Continua gasto, continua, obviamente, tirando dinheiro do erário, mas é só para não gerar um problema de responsabilidade fiscal e crime fiscal contra o governo, crime de responsabilidade. E o Supremo acha que não tem absolutamente nada a ver com a questão fiscal. Num momento como esse, e vale lembrar, na época da pandemia, se teve um grupo de privilegiados no país, foram os funcionários públicos, porque deles não foi tirado nem um centavo. Não houve corte de salários, não houve atraso. A iniciativa privada teve que conviver, com a ajuda do governo em algum momento, mas depois teve que conviver com aquela realidade. Num momento como esse, o funcionalismo precisa da sua parte. O funcionalismo da justiça também. Não é diferente dos demais. Aliás, todos somos iguais perante a lei, não é, doutor Barroso? Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo, já devidamente equipado com duas telas na falta de uma, hein, Cauti? Seja bem-vindo, também quero ouvir, vale lembrar que essa notícia do ministro Luiz Roberto Barroso recebeu até uma checagem na Rede X pelos internautas que se manifestaram em relação a essa fala do ministro Barroso, dizendo que o judiciário não tem nada a ver com a crise fiscal do país. Nós temos essa imagem aí só para mostrar para quem nos acompanha. Na Rede X, acabou, está aí então aí na tela, para quem nos acompanha pelo canal da Revista Oeste no YouTube, contexto adicionado pelos leitores. Em 2023, o Judiciário brasileiro gastou cerca de 130 bilhões, cerca de 1,3% do PIB do país. Esse valor representa um aumento de 9% em relação ao ano anterior, quando corrigido pela inflação. Anualmente gasta 1,6% do PIB, sendo a Corte Superior mais cara
do mundo, Carlo Cauti. Boa noite. Boa noite, Paula Leal. Boa noite, mestre Augusto, Piotto, Silvio. Boa noite ao nosso público. Paula, o ministro Barroso mente sabendo de mentir. Mas se fosse só questão de 1,6% do PIB gasto com o judiciário, com salários no final, super salários do judiciário, dos nababos que temos como juízes, não seria algo tão grave assim. Seria vergonhoso, mas seria gerenciável. O problema, na verdade, não é o salário do juiz, são suas decisões também. E essas, sim, são parte relevante, aliás, parte majoritária em alguns momentos da crise fiscal que o Brasil vive. É só pensar no caso dos precatórios. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal obrigou a pagar os precatórios que o governo Bolsonaro tinha gerenciado, tinha conseguido aprovar uma PEC no Congresso para gerenciar o pagamento desses precatórios ao longo de vários anos. O Supremo foi lá e basicamente forçou a mão do governo para obrigar a pagar esses precatórios. Uma bomba fiscal, aquele meteoro que o Paulo Guedes chamou, né, os precatórios de meteoro fiscal, que acabou caindo no colo do contribuinte, do pagador de impostos brasileiro. No ano passado, o governo Lula começou a pagar 90 bilhões de reais só de precatórios. Mas teria inúmeros outros casos de ingerência do judiciário com decisões, no mínimo, estapafúrdias e que provocaram um aumento do rombo das contas públicas, ou também que justificaram, que legitimaram o aumento dos gastos que o governo Lula também quis fazer. Por exemplo, retirar do teto de gastos várias despesas que deveriam estar sim no teto de gastos. Por que o Fundo de Brasília deve estar fora do teto de gastos? Por que o Fundeb tem que estar fora do teto de gastos? Não existe isso. Então, o judiciário, não apenas com várias decisões, aumentou os gastos da máquina pública brasileira em bilhões de reais, em dezenas, centenas de bilhões de reais, contribuindo para a crise fiscal, mas também legitimou a irresponsabilidade fiscal do governo Lula, que está levando o país para um novo desastre das contas públicas. Lembramos que nos últimos 2 anos, a dívida pública brasileira subiu mais de 10 pontos percentuais. Somos o país emergente mais endividado do mundo e pagamos juros estratosféricos porque ninguém empresta dinheiro para financiar um país com alto risco de inadimplência como o Brasil. Se você tem um nome sujo no Serasa, você vai ter um juro mais caro no banco. O Brasil está com um nome sujo no mercado internacional por essa dívida tão elevada e vai ter que pagar juros mais altos. Moral da história, sim, o judiciário é fortemente responsável pela crise fiscal do Brasil, não apenas os salários que são uma vergonha nacional, mas também as decisões tomadas, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, que são escárnio e são parte do desastre fiscal que o Brasil está vivenciando.